Vamos para mais uma aula no curso de formação política promovida pelo Instituto Fundação Álvaro Vale, dentro dos conteúdos previstos na apostila da terceira unidade de conteúdos. Nesta aula, traremos a Revolução Industrial e o surgimento do direito de propriedade como garantia do ideal da liberdade. Ainda neste filme, vamos entender com Álvaro Vale como se deu o surgimento do socialismo no vácuo de um sistema que foi implantado sem uma vocação social definida. Uma aula de grande alcance esclarecedor. Vamos assistir. A Revolução Industrial, meus amigos, iria modificar completamente o mundo. Observem, antes dela, a unidade de produção que era um tear. Custava barato, em termos relativos, se compararmos a uma máquina. De um tear, a unidade de produção passa a ser uma máquina, evidentemente muito mais cara. O surgimento das indústrias iria transformar todo o processo de produção. Para ter recursos, para ter dinheiro, para comprar as unidades de produção, então muito mais caras, já não mais o tear, os capitalistas precisavam acumular capital. E de onde iam tirar esse capital? Para isso, escravizavam o trabalhador. Foi, meus amigos, uma época negra da história do mundo. Eu vou ler para vocês, é um trecho bastante curto, mas para que se tenha uma ideia de o que era a época. O parágrafo de um livro que nos dá a ideia do que acontecia lá pelos inícios do século XIX. É do livro Rumo à Estação Finlândia, de Edmund Wilson. Diz ele: as crianças que começavam a trabalhar nas fábricas aos 5 ou 6 anos de idade recebiam pouca atenção das mães, que também passavam todo dia nessas fábricas, e nenhuma instrução. De uma sociedade que só queria delas que executassem operações mecânicas. Quando as deixavam sair das verdadeiras prisões que eram as fábricas, as crianças caíam exaustas, cansadas demais para lavar-se ou para comer, quanto mais para estudar ou para brincar. Também nas minas de ferro e de carvão, mulheres e crianças, juntamente com os homens, passavam a maior parte do tempo de suas vidas rastejando em túneis estreitos debaixo da terra, e fora deles viam-se presas aos alojamentos da companhia, ou seja, da fábrica de onde trabalhavam. Observem bem o que era esse mundo, e isso não é literatura. Era assim mesmo e pior até. É natural que naquela época crescessem os movimentos socialistas que lutavam contra esse tipo de opressão capitalista. O maior pensador socialista de qualquer tempo foi Karl Marx, que em sua obra faz a grande crítica da sociedade de sua época e, sobretudo, dos processos de produção, para ele responsáveis por todo esse quadro de injustiças. Marx acreditava que cada vez mais as unidades de produção seriam mais caras. Do tear para a máquina, e imaginava ele, cada vez elas vão ficando mais caras porque irão incorporando mais tecnologia. Então, cada vez mais o capitalista vai ter de oprimir o proletário para ir tendo recursos para as novas máquinas sempre mais caras. Essa luta de classes iria, segundo Marx, conscientizar o trabalhador de seus direitos e, inevitavelmente, se chegaria à revolução, quando o proletariado assumiria o poder. Marx, que viveu, sobretudo, na Alemanha e na Inglaterra, basicamente na Alemanha e na Inglaterra, acompanhava o que acontecia nesses países e previa a revolução que levaria aquilo a que ele chamava de ditadura do proletariado. Nesta fase, durante a ditadura do proletariado, seriam eliminados todos os vícios burgueses para que, enfim, evidentemente, transformado o processo de produção, para que em diferentes etapas se chegasse a uma sociedade em que cada um receberia de acordo com seu trabalho e, afinal, cada um receberia de acordo com suas necessidades. É o grande sonho, a grande utopia socialista marxista.
Marx foi, sem dúvida, um grande pensador. Nós devemos a ele um verdadeiro método de análise histórica. Era um homem que deduzia, observando a realidade, e pela primeira vez deu aos fatos econômicos, alguém deu aos fatos econômicos a importância que eles realmente têm nos acontecimentos históricos. A sua crítica à perversidade do modelo da época é uma crítica indiscutivelmente justa. Mas vamos ver o que aconteceu depois de Marx, e que ele não poderia prever, inclusive porque muita coisa aconteceu também por influência de sua obra, ou pelo menos grande parte do processo pode ter sido acelerado em consequência de sua obra. Desenvolveu-se depois dele o cooperativismo, cresceram os sindicatos, e dessa maneira os trabalhadores começaram a poder participar da produção e a poder defender seus direitos, e sem falar em institutos muito mais modernos e justos, como a participação nos lucros ou a cogestão, ou seja, a participação do trabalhador também na administração da empresa, o que não era sonhado naquela época. Marx analisou o processo, todo o processo que ele descreve, pelo ângulo da produção, aquela história de cada vez mais cara a unidade de produção, etc. Mas não analisou esse processo pelo ângulo do consumo. Ele imaginava cada vez mais o industrial vai oprimir o trabalhador. Isso não aconteceu. E não poderia acontecer. Porque, evidentemente, a produção ficou saciada. E se permanentemente o capital fosse oprimindo o trabalho, quem é que iria comprar os produtos dos capitalistas? Ou seja, você ia produzir para quem? Se não houvesse pessoas para poder comprar. A sociedade de consumo exige consumidores. Logo, à medida que as sociedades se vão desenvolvendo, isso é um fato que nós temos hoje no mundo moderno, na sociedade de consumo, o próprio capital tem interesse em que o trabalho seja bem pago. Não porque o capitalista seja bonzinho, mas para que o trabalhador tenha dinheiro para consumir o seu produto, aquilo que ele está produzindo.